Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais a história do William, que está aqui comigo, que é jovem, mas essa juventude dele já tem muita história, porque ele passou por muitos setores aqui dentro da Stan e vai sempre almejando mais. Mas a história dele começa bem jovem mesmo. William, com 15 anos, foi aí o seu primeiro contato pessoal com a Stan através do Jovem Aprendiz, não foi? Isso, exatamente. Eu com 15 anos de idade, eu comecei a fazer um curso em uma instituição de ensino aqui da nossa cidade, como Jovem Aprendiz, e foi todo custeado pela Stan. E esse, assim, foi o meu primeiro contato diretamente com a Stan. O meu irmão, ele já trabalhava aqui, inclusive trabalha até os dias atuais. Falava muito bem da empresa. Eu também tinha um amigo que trabalhou por mais de 30 anos aqui na empresa. E alimentava esse sonho dentro de você de alguma forma, né? Sim. Tudo que o meu irmão havia conquistado foi pela empresa Stan. Então era um sonho de fazer parte dessa empresa também. Quando eu completei os meus 18 anos, eu entreguei um currículo a esse meu irmão para trazer para a empresa e eu me recordo que foi até algo assim que emocionou muito a mim e minha família, porque eu trabalhava numa lanchonete de bairro de forma informal e recebi uma ligação da empresa me convidando a fazer esse processo seletivo. E quando eu cheguei em casa, eu chegava em casa por volta de 11h30, meia-noite, eu acordei minha mãe, fui no quarto dela, acordei minha mãe e falei, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. A Stan me ligou e tal dia eu tenho que ir lá fazer a entrevista. E a minha mãe, ela se emocionou muito, começou a chorar muito, aí a gente se abraçou, começou a chorar, porque era realmente um sonho de fazer parte dessa empresa. E eu, como mãe, posso te dizer, né? É oração atendida, né? A mãe sempre deseja muito que o futuro do filho seja brilhante. Aí você começou com 18 anos, chegou numa empresa enorme com 18 anos. Como é que foi sua trajetória? Como é que foi seu início aqui? Eu comecei como revisador de cilindro. Logo após, a empresa passou por uma reestruturação e eu comecei a fazer parte do setor de embalagem da empresa. Eu me destaquei nesse setor e fui convidado a fazer parte do setor de expedição. Logo assim, depois também surgiu um setor de suprimento, criou-se um setor de suprimento na empresa e fui convidado a fazer parte por conta de toda a organização, ter conhecimento de estoque. Você sempre quis, sempre consumir mais, foi aprendendo e com isso os setores foram abrindo portas para você. Sim, sim. A Stan, ela valoriza muito isso, de dar oportunidade ao colaborador, né? E eu vivenciei isso na pele, né? Fui galgando de acordo com o meu esforço no dia a dia na empresa. Né? Mas aqui dentro você via que já tinha um caminho das pedras meio que desenhado e você achou que ir para o saque ia te dar um futuro melhor. Isso. Aí quando eu comecei a fazer parte desse setor de suplemento, eu comecei a ter um acesso maior à questão de tecnologia, com computador, planilha e tudo mais. Então me despertou o interesse de fazer parte do administrativo da empresa. Foi então que eu optei por fazer um curso de telemarketing e o saque, para mim, era o caminho de entrada para esse setor de administração da empresa. Mas, a princípio, esse curso você fez por sua conta. Você olhou e falou, eu quero fazer esse curso. E aí, quando você chegou lá, o que aconteceu? Isso, eu fui custeado por mim nesse curso. Quando eu cheguei na sala de aula, era cerca de 80% a 90% dos alunos eram funcionários do saque que estavam fazendo pela empresa. E esses funcionários, na época, levaram até o conhecimento da empresa, que eu também estava fazendo o curso, porém pago por mim, e a empresa ela foi, me procurou e começou também a custear o meu curso junto com os demais colaboradores na época. E isso não demorou muito, 1 mês e meio, 2 meses fazendo o curso, fui convidado a fazer parte do setor de atendimento da empresa. E quando eu entrei, eu me recordo que eu fazia parte do setor de CRM, a Central de Relacionamento com o Cliente. Um bom ponto muito positivo da empresa também, porque ela se preocupa com o cliente lá na ponta. E houve a necessidade nessa época de criar um setor de televendas, que até então não existia na empresa. Houve a necessidade de contratar mais pessoas, então o setor ele começou a ficar com muitos funcionários. E eu, como eu era referência no setor, eu fui convidado a fazer parte de auxiliar de supervisão desse setor de televendas na época. Então, quer dizer, foi para televendas, nasceu em você, inclusive, um vendedor, porque você ainda não tinha trabalhado com vendas, né? Foi um desafio muito grande, porque eu nunca tive esse contato com vendas. Nós passamos por um treinamento, colocou a gente no setor, né, fazer as vendas, e eu me lembro que eu levava catálogo da Stan para casa e ficava revisando catálogo, linha de aplicação, código de produto, e assim foi muito desafiador para mim, mas foi um lugar que eu me identifiquei. Eu fiquei por 6 anos e meio nesse setor de televendas. E é engraçado que a gente olha toda essa trajetória, né, todos os passos que você foi dando, quanto você veio crescendo. Mas você comenta que você às vezes nem observava tanto esse crescimento. Foi aí que você mudou para o setor que você está hoje, que você falou, nossa,
tô sendo valorizado, não foi? Foi que essa Sim. ficha caiu? Sim, esse dia foi muito marcante na minha vida dentro da empresa, como alguns outros dias, mas esse foi o mais marcante. Eu fui convidado para fazer parte do setor financeiro da empresa e quando eu recebi essa notícia, para mim foi algo muita surpresa, porque realmente, para mim, eu já tinha chegado a um limite máximo que poderia chegar. Então ali eu vi a valorização que a empresa dá na mão de obra e que a gente é sempre visto, né, Sim. por outras pessoas e que vale a pena você fazer o seu melhor dentro da empresa, porque um dia você vai ser reconhecido por isso. As oportunidades estão aqui dentro, né? Sim, sim. E eu via nesse momento que realmente a empresa valoriza o funcionário, não vê o funcionário só como uma mão de obra, mas sim como pessoa, né? E aí a gente, ouvindo a sua história, sabendo que você se interessou, começou a sonhar isso lá atrás com 15 anos, qual é o conselho que você dá para um jovem que por acaso está assistindo a gente agora e que às vezes não está com planejamento de futuro ou ainda não tinha esse sonho, está sendo despertado por você a querer uma vaga na Stam? Um conselho que eu dou é continuar lutando, insistindo, correndo atrás, porque assim como a oportunidade um dia chegou para mim, pode chegar, né, até esses jovens da nossa cidade. E o conselho também para quem já trabalha dentro da empresa, que continue fazendo o seu melhor, se dedicando, se esforçando, conhecendo, né, a empresa a fundo, porque uma hora a oportunidade ela vem. E as suas ainda também estão aí para aparecer, né? Tem muita Então, coisa ainda para viver aqui, né? sim, na Stam, o céu é o limite. É isso mesmo, gente. Essa foi uma história inspiradora do William, que também pode despertar em você muitas coisas boas e, como ele falou, muita atitude, muita coragem e abraçar as oportunidades.